Então vou viver de acordo com o que eu já alcancei. Não vou deixar passar qualquer coisa pela minha mente. Quando passar, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Vou clamar o sangue de Jesus, vou ler uma passagem bíblica para que aquilo entre, para que aquilo tome o lugar daquele pensamento, daquela faísca, e me tornar cada dia mais um vaso honroso. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua presença, por mais um momento que nós temos para ouvir a tua palavra, para fazer a tua vontade, para dar ao Senhor, meu Deus, o nosso tempo e remir o nosso tempo, porque o tempo que nós passamos envolvidos com as coisas do Senhor é o melhor tempo da nossa vida. É o tempo que volta com paz, volta com alegria. É o tempo que volta com vida. É o tempo que volta com respostas, com crescimento, prosperidade, abundância. É o tempo que volta com convicção. E eu peço, meu Deus, que o Senhor faça voltar o fruto desta semente que nós plantamos no Senhor. A semente de fé, a semente, meu Deus, de dependência do Senhor, onde nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui ao teu encontro. Pedimos unção, pedimos poder, o poder do Senhor sobre nós. Que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste o teu poder e que o Senhor nos leve e nos eleve a um outro nível. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco e onde, meu Deus, estiver chegando essa transmissão. Que pessoas sejam tocadas, que vidas sejam restauradas, que o Senhor possa e venha agir, trabalhar, operar e abençoar na vida de cada um. Eu consagro esse dia ao Senhor, eu consagro esse culto e eu peço a unção, eu peço o poder e a bênção do Senhor sobre cada um que faz parte dele, aqui e onde, meu Deus, estiverem pessoas ouvindo, vendo, assistindo e recebendo a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim, guardou para mim o melhor vinho, para o melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. A gente sempre deve ter essa consciência, né? Esse é o melhor tempo da minha vida. Não, mas teve... Esse é o melhor tempo da minha vida. Não tem um tempo melhor do que esse. Você pode estar... E a gente tem recebido palavras nesse sentido. Tem visto, né? Assistido, tem participado de cultos que tem vindo e falado, mas a verdade é que para chegarmos onde temos de chegar, precisamos passar pelos caminhos que estão entre o nosso destino
e o nosso momento, né? Que é o que às vezes alguns têm a dificuldade de entender. Ninguém fica bom, ninguém fica grande vivendo apenas coisas fáceis, passando por momentos tranquilos. Ninguém fica bom. Você pega aí em qualquer situação, em qualquer profissão, e quanto mais alta a profissão, quanto mais importante é uma atividade, você vai ver que a pessoa que ela vai ocupar uma função de liderança gerencial é aquela pessoa que ela deu a resposta certa. Ela não fugiu dos momentos difíceis, mas ela deu a resposta certa, ela foi resiliente, ela não se deixou mudar quando ela estava vivendo e passando por situações, mudar suas convicções, mudar seu entendimento da palavra. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Vamos colocar na igreja. Há pessoas, e você deve imaginar isso. Todo mundo, repito, todo mundo é bem-vindo à igreja. Então, todo mundo chega. Mas tem gente que é o vaso desonroso na igreja. Tem gente que é aquela pessoa que as pessoas da mesma igreja não vão gostar, não vão querer que ela represente-os, que ela se apresente como alguém que faz parte daquele grupo, como alguém que fala em nome delas, como alguém que tem um caráter, um padrão que se assemelha ao delas porque está ouvindo a mesma mensagem que elas. Esses dias alguém ainda, ligou e falou assim: é difícil porque meu marido, agora que ele está pegando, firme na igreja, que ele está, iniciando, está dando alguns passos, ele teve contato com tal pessoa, e tal pessoa que é da igreja. Não é um bom testemunho. Tal pessoa lhe falou tais coisas, tal pessoa lhe levou para tais lugares, tal pessoa teve tal comportamento. E ainda falando com um de nós, uma pessoa da igreja, um dos líderes, a gente tem um trabalho, a gente ora, a gente busca, a gente pede, a gente clama, mas aí tem gente que às vezes numa conversa, tem gente que às vezes numa postura desconstrói tudo que nós gastamos, às vezes um propósito inteiro de 50 dias para construir, de 52 dias para construir, ou os 3 propósitos que tem no ano, que a pessoa está ali, dá 133 dias.
Já pensou? A pessoa está ali e fazendo, e buscando, e trabalhando que eu falo espiritualmente. Trabalhando ali, ouvindo a palavra, se posicionando, e orando, e jejuando. De repente vem um familiar que tem aquela infelicidade de ir trabalhar para um falso justo, também conhecido como um joio. Aquela pessoa que de repente está à frente de um negócio, de uma empresa, e que contrata um joio, que contrata um vaso desonroso desse. Aquela pessoa que assim, e o pior, né? Parece que as pessoas mais... Não estou dizendo que é uma regra, antes que alguém diga, não é uma regra, né? Tem muita gente boa que acaba fazendo um bom trabalho, né? A gente aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das maneiras que a gente tem de evangelizar isso, a gente conversa entre nós. Como aqui não pode fazer tudo que você pode fazer no Brasil, e o lugar que a gente está é outro idioma, né? São 2 os idiomas aqui. A região que a gente está se fala até mais espanhol do que inglês. E o inglês que é o idioma do país mesmo, né? Então a gente vai com as camisetas que falam, que está escrito o nome da igreja, que está escrito Ministério Mudança de Vida, que fala do trabalho, né? Então, porque quando nós vamos a uma loja, a um mercado, a um lugar público, os brasileiros vão identificar a igreja pelo idioma, né? O que está escrito. Como vários de nós, não vou dizer todos, porque eu não ouvi de todos, mas eu já tive outros, de estar com uma camiseta e de alguém, você é do Brasil? Sim. Onde que é a igreja? Que legal, né? Porque a pessoa lê e vê, né? Opa, estou lendo aqui em português. Então, tem gente que às vezes faz questão, mesmo sendo o vaso desonroso, que é o que eu falei, não é uma regra, mas parece que tem gente que dá. O problema não é a pessoa dar trabalho, né? Porque a igreja está aqui para ter trabalho com pessoas. Por um tempo, a gente tem trabalho. A gente orienta, corrige, aconselha, traz a pessoa para perto, para, vamos dizer assim, para doutriná-la, para educá-la espiritualmente. Mas depois ela passa a se tornar uma ferramenta. Porque ela foi tão afiada, ela recebeu tanto ali cuidado, tanto trabalho, tanta atenção, que ela depois se torna uma própria ferramenta para afiar outras, para afiar demais. Que é o que nós vemos que aconteceu com o Onésimo. Paulo conheceu ali na prisão, e aquele homem que antes dava trabalho, fugia, não servia direito, não era obediente, não era temente, nem a Deus, nem a homens, que não sabia se portar, não sabia da posição dele. O próprio Paulo depois diz, receba-o como se recebesse o meu próprio coração. Por quê? Quer dizer, ele viu a mudança, ele viu a transformação daquele homem. Porque o tempo que ele ficou com ele aprendeu, ele cresceu, ele saiu daquela mentalidade escrava, né? Ele tornou-se um servo, mas deixou de ser um escravo espiritualmente, escravo do diabo, porque o diabo ele não escraviza a pessoa diretamente, ele escraviza por meio de emoções, ele escraviza por meio de sentimentos, a pessoa, cada hora ela está sentindo uma coisa diferente. E da mesma maneira que tem aquele dia que ela está muito bem, porque ela está se sentindo muito bem, porque ela recebeu o que ela queria, ela ouviu o que ela queria, ela viveu o que ela queria,
Tem dias que ela está muito mal porque aconteceu o contrário. Porque ela foi corrigida, porque ela foi contrariada, porque as coisas não saíram conforme ela imaginou, então ela se sente mal, ela se sente rejeitada, né? É aquela história, isso vem de pequeno. Esses dias ainda, minha filha falando comigo, né, ela me fez uma pergunta e eu... Por que você está falando isso? Me fala mais, de onde você tirou isso? Ela fez uma pergunta para mim, né? Ah, se tal coisa acontecesse assim com você, né? Porque tal pessoa gostasse mais de outra, então não faria isso para você. Como que você... Eu falei, mas como assim tal pessoa não gostar tanto de mim, gostar mais de outra? E aí eu perguntei para ela, você viveu isso? Alguma coisa nesse sentido está acontecendo com você? E ela disse sim. Talvez, né, aconteceu comigo, que eu estava fazendo algo, então uma pessoa que gostava mais de outra pessoa, de tal pessoa, colocou a pessoa nisso para fazer assim, para agir de tal maneira, e não colocou eu. Falei, por que você acha que gosta mais de tal pessoa e não de você? Ah, porque tal pessoa foi primeiro, porque tal pessoa fez o que queria ou não. Falei, não existe isso, filha. Não existe gostar mais ou não. Aí você pode dizer assim para mim, existe, não, tem gente que gosta mais de uns do que de outros. Mas eu não posso olhar assim. Que tal pessoa gosta mais de alguém do que de mim, então vai fazer isso. Não, eu tenho que ser a pessoa foi o que eu disse para ela. Falei, você tem que ser tão boa, você tem que fazer tanto isso, repetidas vezes, treinar tanto, você tem que fazer tão bem, que ainda que a pessoa goste, ela não vai ter essa chance, ela não vai ter essa alternativa. Porque quando uma coisa é boa, é boa. É boa. Igual, tem gente que tem o filho em algo e tem uma pessoa que não é filho na mesma área. Você vai dizer, a pessoa vai escolher o filho em lugar daquela pessoa que não é filho. Pode ser. Mas se a pessoa que não é filho, ela for extraordinariamente melhor no que faz, for capaz, competente, excelente, vai ficar difícil da pessoa colocar o filho em algo que exige talento, capacidade, em algo que exige... que as pessoas estão vendo também. É ou não é verdade? Porque até para a pessoa vai ficar uma situação constrangedora, né? Porque todo mundo vai estar vendo, olha, a outra ali é melhor, faz melhor, lida melhor, trata melhor, corresponde melhor, né? Entrega mais. E a pessoa vai ver também. Ah, mas pode ser passional. Passionalidade dura pouco quando tem excelência junto. Tá entendendo? Que foi o que eu falei para ela. Eu falei, digamos que você esteja certa. Se tal pessoa gosta mesmo mais de outra, se você for excelente, e o que você faz, todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo percebe, todo mundo... E se você for excelente, a pessoa até pode colocar no seu lugar alguém que ela gosta mais. Pode, pode. Falei, mas quando as pessoas virem, elas não vão falar, mas não era para estar a Linda, não era para estar a fulana que é melhor, não era para estar a outra que faz isso muito melhor? Por que a outra não está? As pessoas vão falar, elas vão questionar, elas vão... Isso vai chegar.
E aí a justiça, que é a verdade, prevalece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e você vai estar livre. Então, quantos de nós que desde pequeno pensa isso? Não, porque tal coisa acontece comigo, porque o fulano não gosta de mim. Não dependa de alguém gostar de você. Seja o melhor no que você faz. É igual à igreja. Eu estou falando que tem gente que dá trabalho, todo mundo dá quando chega, mas dá um tempo que você pode ser a ferramenta. E você vê que tem gente que está aí há anos e que ela ainda está na posição de quem está chegando. Aquela pessoa que quer toda a atenção, que quer, ela quer um tempo que não é mais o tempo dela. Isso a gente vê direto. Gente que já está no tempo de ensinar, de doutrinar, de dar curso de obreiros, de apoiar em vários setores, em vários pontos. E a pessoa ainda ela tem a necessidade de chamar atenção, de querer um tempo de um obreiro, de um líder da igreja, do pastor, do pregador para ela, porque às vezes a gente percebe que tem gente que vê alguém novo chegando e aquela pessoa tendo uma atenção, é normal. Pessoa que está chegando agora, receber mais oração, mais atendimento, mais aconselhamento, ter mais gente em volta dela ali, trazendo ela para dentro do grupo, enturmando ela. E você vê às vezes aquelas pessoas que elas estão concorrendo à atenção. E aí agora a pessoa aparece um problema, porque ela precisa daquele tempo, e ela precisa falar, e ela precisa dar atenção, e ela precisa de alguém em torno dela, em volta dela. Vai dizer, mas não pode? Tudo pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A igreja não é um lugar onde as pessoas elas devem ter atenção. Mas é um lugar onde as pessoas, depois de elas aprenderem, elas devem estar aptas a servirem. Inclusive, o nome interessante que se usa aqui para culto é serviço. Aqui, por exemplo, quando você passa e tem as placas das igrejas, o título que está ali dos horários não é culto, é services, quer dizer, serviço, o horário que vai ser entregue o serviço, quer dizer, o horário que nós vamos servir. Isso é no inglês e no espanhol. Você vê lá servicios nas igrejas de língua hispânica e services nas de língua inglesa, quer dizer, a hora de servir é esse horário, que é uma visão muito interessante. Hora de servir. Quem vai servir? Todo mundo vai servir. Porque nós vamos servir a Deus, nós vamos servir uns aos outros, nós vamos servir a palavra, que é a melhor e mais importante comida que qualquer pessoa precisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é isso? Então, é o servir, o serviço. Tem gente que ainda não se colocou nessa posição. Por quê? Mente. A palavra que nós ouvimos ontem, está aqui em Êxodo 28, versículo 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim,
Ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. O Arão era aquele que representava a parte espiritual. E hoje a função de Arão, talvez você vai pensar assim, é minha, né? Literalmente minha, que é do pastor, do pregador, do bispo. A parte de Arão hoje é de cada um de nós. Tem gente que chega num lugar, você vê que a pessoa chega, não está escrito literalmente, mas a postura dela, até a imagem dela, diz que ela não é comum. Que ela não é qualquer pessoa. Que ela não é qualquer pessoa. Mas que ela é consagrada ao Senhor. Opa, você vê, tem gente que chega, a pessoa pode estar num ambiente onde todo mundo está numa posição, numa condição degradante, bizarra, onde as pessoas estão lá, né? Seja no que estão fazendo, no que estão falando, no que estão participando, aquela pessoa chega lá e ela é diferente. Ela não é igual. Há uma diferença na vida, há uma diferença na postura dela, como nós vemos aqui. E onde que isso começa? 29:6. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada no turbante. Unja-o com o óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. O óleo da unção é o Espírito Santo. E aqui nós vemos que tudo começa aqui na cabeça. Coloca o turbante, coloca a mitra, coloca a inscrição na tua mente, consagrado ao Senhor. Quer dizer, não é só uma coisa estética, né? Mas aqui na minha cabeça. Olha, um dos assuntos que mais se fala hoje na igreja é sobre as fontes, né, as entradas que você pega as coisas. O tipo de coisa que você vê, que você assiste, que você deixa entrar. O que você ouve? O que você vê? Quem você vê? Quem você ouve? Eu estava ontem, ou sábado, eu lia sobre algo, né? Alguém falando ainda que a igreja, né, ela tem determinado, e é verdade, ela tem determinado o resultado das últimas eleições. Aí você vai falar, não, sim. Estou falando no Brasil, né? Determinou o resultado das últimas eleições. A igreja. Você vê que tem um número de pessoas que é em quem elas votarem que vai determinar. Presidente, governador, prefeito. E pelo que nós temos diante de nós, nós vemos a qualidade da igreja.
Aliás, você quer saber, por exemplo, no Brasil, você quer saber a qualidade da igreja? Eu quero saber a qualidade da igreja. Olha para os políticos. Olha para os políticos que saíram de igrejas. Os que deliberadamente são candidatos por igrejas. Pastor, bispo, missionário, obreiros. Olha para a atuação dessas pessoas, os valores dessas pessoas, o que elas defendem. Aí você pode dizer assim, não, tem alguns que não me representam. Sim, pode não te representar, como eu disse, é o vaso desonroso. Mas é o tipo de pessoa que hoje tem, em alguns lugares, onde isso aqui é o livro que rege. Está vendo esse livro aqui, ó? Uma coisa não é diferente. As outras igrejas não têm outro livro, é esse. Ah, mas tem igreja que não prega a palavra. Pode não pregar, mas tem lá para consultar. Pode não ler, pode não ter a revelação, mas tem um livro para consultar. Nem que for na livraria da igreja, tem. O que está escrito, tem os versículos que regem. E aí, não adianta eu ficar agora falando de vereador, de político, de deputado, de senador, de governador, de presidente. Eu tenho que olhar para mim. Numa grande casa há muitos vasos. Alguns são vasos de honra, outros são vasos para desonra. Qual eu sou? Porque de repente até agora eu ouvi essa palavra e eu pensei naquele irmão que às vezes faz a gente se constranger, que causa vergonha, aquele que faz questão de colocar uma camiseta com o nome de Jesus Cristo, o nome da igreja, e vai em lugares e faz algumas coisas, né? Mas será que naquilo que eu tenho que ser consagrado ao Senhor, na minha casa, por exemplo, eu sou consagrado ao Senhor? Eu sou a pessoa, no meu íntimo, no meu oculto, na minha mente, eu sou consagrado ao Senhor? Minha mente é aquela que ela é pura. Ah, mas a gente é atacado. Uma coisa é você ser atacado. E quando você é atacado, Israel nos dá o exemplo, a batalha dos amalequitas. Porque tem gente que você fala, mas você é puro, você tem impureza. A pessoa, não, eu sou atacado. Às vezes eu sou atacado com pensamentos, eu sou atacado com tentações. Todo mundo é atacado. O que você faz quando você é atacado? Respostas espirituais. Quer dizer, eu subo o nível. Eu vou para o alto da colina. Eu ergo as mãos para Deus. Quer dizer, Senhor, eu quero do Senhor. Eu quero unção. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero o óleo da unção. Eu quero uma mente pura. A gente precisa orar, pedir, declarar, falar, verbalizar. Eu quero uma mente pura. Diga agora. Eu quero uma mente pura. Tem gente que no culto, a pessoa é tentada, ela é atacada, ela tem pensamentos que ela vê que é uma ação do mal, é uma ação de Satanás para ela, sabe, ser roubada, para ela ser humilhada, para ela ser envergonhada, para ela perder a condição dela espiritual, para ela não ter para ela não ter mais ambiente. Tem uma pessoa que tá conosco, e só agora ela falou isso. Né? Creio que ela
se sentiu segura para falar isso. Mas eu falei, olha, é muito bom você falar essas coisas. Que a gente ouve, a gente pode falar sobre isso. Isso vai inspirar pessoas, isso vai ajudar, vai ser um limite para algumas pessoas, né? A pessoa falou assim, olha, duas coisas que eu penso que era retaliação na minha vida. Eu disse o quê? A pessoa disse, às vezes eu estava conversando com você estava me aconselhando, e não foi uma vez, várias vezes eu estava ali, você estava falando comigo, e vinha assim na minha mente, pega e dá um tapa na cara dele. Na minha, estou falando, a pessoa falando comigo há um tempo atrás, tem gente que está aqui ouviu, né? E assim, dá um tapa na cara dele agora, vai, dá um tapa na cara dele, vai, dá um tapa. Às vezes falava assim, dá um soco na cara dele, a pessoa está lá falando, se aconselhando com você, e ela, ó os pensamentos, dá um soco na cara dele. E ele disse que ele pegava, fechava a mão, cruzava as mãos meio que assim, né? E começava na mente dele. Então, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou com uma mão no microfone, mas com as duas mãos, a pessoa ali conversando, e ela lá na mente, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E óbvio, não fez. Como a pessoa falou, às vezes eu estava lá, do lado do altar ali, ó, na época da pandemia, eu era atacado para ir lá, para dar um grito. Quando só tinha culto e não tinha ninguém no culto. E era transmissão. Já tive desejo de ir lá agredir a bispa. A bispa pregando ali, ó, eu ali do lado, e vai lá, agride ela, vai lá, né, sabe? A gente já viveu, já viu, né, situações de pessoas de tentarem isso, de fazerem isso, de pelo menos terem o ímpeto, né, de não conterem, ó, por quê? Porque não tinha uma mente consagrada ao Senhor. Você vai dizer, uma pessoa dessa não tem a mente consagrada ao Senhor. Não tem, mas está consagrando. Porque olha a postura, olha a reação dele. Quando ele começava a ter esses pensamentos, o que ele fazia? Ele clamava o quê? O sangue de Jesus tem poder. O que ele fazia com isso? Ele consagrava a mente dele ao Senhor. Para dizer, ó, quer dizer, minha mente não está consagrada, mas vou consagrar. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Quer dizer, ó, tem uma parte minha aqui que ainda está carnal, que ainda está rebelde. Mas Paulo não disse que ele reduzia o corpo dele a Cristo? Quer dizer, tem coisa que eu não quero, eu não estou com vontade, ou a vontade que eu estou é outra. Mas eu reduzo a Deus, quer dizer, eu reduzo a verdade, eu reduzo ao que é certo, eu coloco na direção certa, eu dou condições a Deus. Mas quando você percebe algo, você não faz nada, você está perdendo uma batalha. Que imagina a batalha dos amalequitas. Israel estava lá no seu caminho, estava fazendo o que era certo, de repente os amalequitas vêm e os atacam. Moisés disse para o Josué, escolha alguns homens, lute com eles aqui embaixo e eu vou subir um monte. E eu vou estar com a vara de Deus nas minhas mãos, e estava lá o Moisés, ó. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os amalequitas eram derrotados. Quando, porém, as abaixava, os israelitas eram derrotados. Então, é claro que a gente quer ter aquele descanso, eu quero ficar bem, eu quero ficar tranquilo, mas há momentos que é exigido de nós esse empenho, essa luta e até às vezes essa agressividade. E
tudo começa aqui, ó, na mente. Você consagra sua mente ao Senhor. Tem consagrações que são orações, que são declarações, mas tem também a consagração que é você vedar a entrada, a entrada do mal. Que é você vedar, a entrada do mal. Que é você vedar a entrada do mal. Onde você está colocando tua mão? Onde você está? O que você está olhando? Quem você está ouvindo? Porque não adianta, eu venho para o culto, eu busco a Deus, mas aí depois eu passo horas, eu passo aqui 1 hora. E depois eu passo horas ouvindo que não presta, que não é bom. Eu passo horas ali vendo coisas que não são boas, como, por exemplo, a pornografia. E você vê, né, conforme você vai se santificando, você vai se consagrando, tua mente vai adquirindo camadas de consagração, você vai ficando, você vai tendo um refinamento espiritual. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui de ver pornografia. O meu problema era outro. O meu problema era com a satisfação, masturbação. O meu mal na imoralidade era comigo mesmo. Mas às vezes alguns me perguntam, mas você não precisava de um estímulo? Não. Nunca precisei olhar nada, ver nada, assistir nada, tanto que eu não assistia. Nunca foi meu isso. Pornografia nunca foi uma coisa que eu tenho. Às vezes eu escuto algumas coisas em atendimentos que eu falo, como é que deve ser isso, né? Porque eu não vi, não sei. Então, óbvio, a gente imagina, mas não sabe como é exatamente. Mas eu gostava de assistir filme que tinha cenas, por exemplo. Eu lembro que isso, inclusive, me atraía. Hoje, você quer uma coisa, por exemplo, que se eu estiver vendo um filme normal, tá? Estou dizendo, nem antes eu via pornografia. Se tem uma coisa que me desanima num filme, é ver que um filme ele tem... você está assistindo ali e tal, e ele tem uma cena, sabe, mas que vai além, que cai para esse lado da lascívia, da imoralidade, né? Aquela exploração, por exemplo. Um filme que fica explorando a nudez. Aquilo para mim já... Por quê? Porque não existem já filtros que você fala, não, eu não quero ver isso. E óbvio, eu falo aqui, eu não assisto só filme gospel, evangélico, religioso, eu assisto filme secular, até alguns, inclusive, tem uma mensagem boa aí. Mas às vezes você está assistindo o filme e tem uma cena que faz você perder o interesse pelo restante do filme todo. Por quê? Porque não é porque alguém vai ver, ninguém sabe o que eu assisto. Ninguém sabe, ninguém vê o filme que eu assisto. Mas eu não quero. Sabe, aquela coisa que você está vendo ali e de repente começa uma cena, tem coisa que passa assim, né? Uma coisa bem longe. Mas tem coisa que explora. Aquilo quando começa eu já, não, isso aqui não é para mim. Porque não me interessa. Eu não quero igual quando às vezes alguém fala, mas não é bom a gente às vezes...
Por exemplo, um casal, um casado, não é bom às vezes também diversificar? Não. Você quer uma desgraça para o teu casamento? Você fica atrás de diversificação. Diversidade, sabe? O que alguns, eu queria ver outras posições, eu queria ver outros tipos. Não, não existe isso. Você pode estar dizendo existe, não existe. Que esse é o motivo, por exemplo, de eu não querer ver nada. Eu tenho uma mulher. Eu me entendo intimamente com ela, funciona. É limpo, é puro, é acertado. Para que eu vou diversificar? Para que eu vou inventar? Para que eu vou alimentar o trabalho do Satanás? Colocar uma divisão. Eu falo, por que divisão? Porque, de repente, se do jeito que é, minha cabeça como meu corpo está ali com aquela pessoa. Está ali. É 100% ali. Porque é o que eu vejo, porque é o que eu sei, porque é o que eu tenho, porque é o que o meu corpo e a minha mente se adaptou àquilo que Deus me deu. Para que eu vou pegar e pensar fora? Para que eu preciso cometer a loucura de lembrar de uma cena de fora, uma cena de outras pessoas e trazer aquilo para o meu leito que está sem mácula? A Bíblia diz, bendito seja o leito imaculado, o leito sem mácula. Bem-aventurado entre todos seja o leito sem mácula. E quem está falando é alguém que sempre atende casais. E quantas vezes que a desgraça, o adultério, a promiscuidade, a infidelidade conjugal começou nisso. Num filme que a pessoa viu, aí viu 2 vezes porque ficou só naquela cena, daquilo foi buscar mais e mais e mais, a carne é desenfreada. E aí eu estou falando do casamento, eu estou falando de intimidade do casamento, mas isso é qualquer área. De repente você tem pessoas que veem pensamentos, sabe? Tem aquela questão que será que a dedução, por exemplo. Uma pessoa que vive deduzindo, a mente dela não está consagrada ao Senhor. Você deduz no trabalho, você deduz nos seus parentes, você deduz na igreja. Sabe, alguma coisa acontece, é igual eu falei. Tal pessoa não gosta de mim. Tal pessoa fez isso porque ela é contra mim. Tal pessoa ela está fazendo isso porque tem alguma coisa. Não. Aquilo que vier à sua mão para fazer, faz o seu melhor. Dá tudo de si, coloca força. Você foi colocado para fazer algo foi colocado na sua mão, foi determinado para você, pega, aprenda, se especialize e entregue o seu melhor. Deus vê que você está com Ele, que você consagrou sua vida a Ele, que sua mente está ligada nele e que você está com a disposição para entregar seu melhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te honrar. Se Ele vê que a sua mente está consagrada a Ele, Ele vai ter prazer em te promover, em te exaltar, em fazer na sua vida uma grande obra. Mas quantas pessoas que, em vez da mente estar em Deus, a mente está numa situação, a mente está num sentimento, o sentimento da rejeição, que é um dos que mais a gente ouve, porque não gosta de mim, porque não me deu isso, porque não me trata igual, porque isso é injusto.
existe a injustiça, mas tem muita gente que está tratando situações que são meros pontos de vista como injustiça. E se você permitir que o Espírito Santo ele entre por meio dessa palavra na sua vida, você já joga por terra um monte de coisas na sua vida. Você limpa a sua mente, você consagra a sua mente. Você deixa essas coisas que estão te contaminando. Deixa, sabe, solta. Deixando para trás, né, me afastando de tudo aquilo que me embaraça, solta. Visão, coisas que a sua mente está cheia. Tem gente que está ouvindo um culto e a mente dele está sendo atacada, igual a mente dessa pessoa que eu disse, para agredir alguém, para dar um grito no meio de um culto, para atrapalhar todo mundo, para bater numa pessoa que estava ali aconselhando ela. Tem gente que vem aquelas nuances das imagens que a pessoa viu, da pornografia, que fica vindo alguém na mente dela que ela acha que está fazendo mal contra ela, que está prejudicando ela, que está sendo injusta com ela, que está, neste momento, agindo contra ela, e a pessoa fica pensando. Veja, tua mente não está consagrada a Deus, porque se você consagrar, vem um pensamento desse, o sangue de Jesus tem poder. Ainda mais um culto. Senhor, minha mente está ligada na tua palavra. Eu quero beber, eu quero comer, eu quero receber da tua palavra. Você cresce, você avança, você progride. E aí você é o vaso de honra. Você é o vaso que ornamenta, o vaso que pode ser ostentado no lugar mais bonito, no lugar mais chamativo. Tem vasos aqui que ficam logo de frente. Na Taquari tinha 2 daqueles vasos ali, ó, que eram enormes. Aqui tem 2, são menores, menorzinhos ainda, né? Estamos começando, mas tem vasos aqui que estão logo na frente do altar, ó. São vasos de honra. Mas tem também os vasos sanitários, que ficam escondidos dentro do banheiro. Você nunca vai entrar na igreja ou num lugar, numa grande mansão, naquelas mansões de buffet, e você vai ver um vaso sanitário, num lugar onde todo mundo pode ver ao mesmo tempo. Você já viu isso? Não, por quê? Porque aquele é desonroso. Aquele não é para coisa boa, não é para coisa bela, aquele é para ficar escondido. Tem gente que perdeu sua relevância, sua importância, perdeu o seu peso, porque as obras que a pessoa permitiu que marcasse a vida dela, porque são aquelas que se repetem, aquelas que vão saindo dela, vão saindo pelas palavras dela, vão saindo pelas mãos dela, vão saindo pela postura dela, são atitudes desonrosas, o que torna ela um vaso desonroso e que faz ela ficar menos em evidência, mais escondida, mais separada. E aí não adianta reclamar que alguém foi injusto com você. Ah, não me deram, não me fizeram, ah, me preteriram. Não foi alguém, foram as suas atitudes. Quer crescer, quer aparecer. E eu não digo pela aparência, mas digo porque aquilo que é bom a gente coloca em evidência. É ou não é verdade? Ah, algo é bom, é bonito, é excelente, é nobre. Você vai colocar em evidência. Você vai colocar no centro. A lâmpada acesa se coloca no centro do cômodo e não debaixo da cama ou debaixo da mesa. Então, você quer estar em evidência? Consagra a tua mente ao Senhor. Limpa. Se tem alguns pensamentos que têm sido aí, sabe, danosos, tóxicos, nocivos, julgadores, abaixo os julgamentos. Pare de julgar, pare de taxar coisas e pessoas sobre o que elas são na sua vida. Gosta de mim, não gosta de mim,
faz isso comigo, faz isso contra mim, tem algo contra mim. Você não ouviu, mas você afirma, falam de mim. Esses dias ainda uma pessoa disse para mim, tal momento, em tal horário, tal pessoa deve estar falando tal coisa de mim. Eu falei, mas como que você afirma uma coisa dessa? Você peca. Eu falei, pede perdão para Deus. Como é que você pode falar? Eu sei. Você não sabe, você não está lá, você não viu, você não ouviu. Como que você pode? Mas não, porque antes quando eu passava lá, porque quando eu trabalhava lá, porque quando... Não, mas você não está mais lá. Não julgue para que você não seja julgado. Você não traz nada de bom para a sua vida. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente tem que aprender a fazer. Quando a sua vida muda, quando Deus te muda, viva a mudança. Está entendendo? É igual a gente aqui, ó. Há poucos meses a gente estava lá no Brasil. São Paulo. Taquari. 995. Não adianta eu ficar agora tentar pensar, imaginar, minha mente ficar lá. Minha mente tem que estar aqui. Meu coração tem que estar aqui. Meu olhar tem que estar aqui. Que é uma coisa que eu vejo nos dias de hoje, né? Tem gente que às vezes... Eu lembro que eu atendi uma senhora, e eu acredito muito que ela está assistindo o culto agora, inclusive, que é dela, né? Assistiu o culto das 7, acorda muito cedo. Que quantas vezes que eu falava para ela, olha, ela tinha uma casa na praia, tem ainda, na verdade, tem uma casa na praia, lá no litoral, e um lugar muito agradável, gostoso. Eu já vi imagens, e inclusive uma vez eu vi a câmera, que é esse o assunto. E ela, às vezes os filhos chamavam ela para ir, às vezes o marido chamava ela para ir, só que ela dizia assim, não, eu não vou. Tem vezes que eu não vou porque meu marido ele me dá muito desgosto, porque ele bebe, porque... Ela falava assim, o lugar é maravilhoso. Mas aí meu marido, aí às vezes tinha um problema com o filho, e o filho estava tendo uma situação, a filha estava tendo uma situação, e olha, ó a mente. Só não, vai vocês que eu vou ficar em casa, eu quero ficar tranquilo, eu quero descansar em casa, não quero tal problema, não quero tal problema, era o problema do marido, que bebia, não quero tal problema, era o problema do filho, às vezes com a nora, o problema da filha com o genro, né? Enfim. Então, às vezes, o pessoal descia para o litoral. E ela tinha câmera na casa inteira. O pessoal estava na casa, o que ela fazia? Ela ficava o dia inteiro vendo as câmeras da casa dela. Um dia eu pego ela dentro da igreja, passei por ela antes de um culto começar, e está ela lá assim, ó. E vendo a câmera tal, passei, o que é isso? Aí ela falou, eu falei, mas por que então a senhora não foi? Se é para ficar vendo o que está acontecendo lá, vivendo lá, vai para lá. Não, mas eu vou para lá, é isso. Mas a senhora está aqui, a senhora está envolvida com isso. Às vezes a gente não está dando o nome certo. Às vezes a gente não está filtrando certo. É o que eu estou falando, não adianta, por exemplo, eu estou aqui, mas estou vendo, estou acompanhando, estou inteirado do que está acontecendo lá em São Paulo. Que era meu lugar, minha terra, meu povo, minha vida, há meses atrás. Eu podia ter o aplicativo de câmera, podia estar lá, né? Não. Deus mudou essa situação. Então, eu vou viver a mudança. Minha mente pode ter sido uma mente ruim, nociva, invejosa, promíscua, uma mente tendenciosa. Mas agora Jesus me libertou.
Então vou viver de acordo com o que eu já alcancei. Não vou deixar passar qualquer coisa pela minha mente. Quando passar, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Vou clamar o sangue de Jesus. Vou ler uma passagem bíblica para que aquilo entre, para que aquilo tome o lugar daquele pensamento, daquela faísca, e me tornar cada dia mais um vaso honroso. Um vaso para a glória de Deus. Um irmão que qualquer pessoa tenha orgulho em dizer: esse é meu irmão na fé. Olha, essa pessoa me representa. Onde ela vai, se ela for com o uniforme da igreja, se ela for ali com uma foto que tem eu dizendo que nós somos de Cristo, ela vai me representar. Olha, essa pessoa, quando faz negócios, ela tem o Espírito Santo. Essa pessoa, quando ela está num lugar conversando, a conversa dela tem o Espírito Santo. Olha, esse funcionário, ele entrega um trabalho que é o Espírito Santo que capacita ele. Olha, esse patrão, esse líder, ele é guiado pelo Espírito Santo. Esse é o tipo de vaso que nós temos de ser. E a palavra, o Senhor, o Espírito Santo nos dá condições de vivermos assim. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, vamos falar com o Senhor. Qual vaso você é? Mesmo na igreja, você é o constante, o pontual, o comprometido, o sensato, aquele que todo mundo teria orgulho de te contratar. Tem alegria em ver você representando. Eu vejo pessoas. Esses dias ainda eu vi uma pessoa tomando uma atitude, e eu tenho falado isso para outras, de uma atitude que uma pessoa tomou, que aquilo mostrou o caráter dela, aquilo deu orgulho de ser o pastor da pessoa, de estar na igreja com a pessoa, de fazer parte do mesmo corpo que ela. Que tem atitudes que as pessoas tomam e está tudo caminhando, né, para aquela direção, mas tem atitudes que a pessoa tem que abrir mão de muita coisa, e ela só abre mão se ela tiver um caráter maior do que aquilo que ela está abrindo mão. Dinheiro, por exemplo, estabilidade financeira. E eu vi alguém tomando uma atitude, uma decisão na vida pelo caráter. E literalmente perdendo não pouco dinheiro, mas muito dinheiro e estabilidade financeira por causa disso. E quando eu vi aquela atitude, eu pensei, isso aqui está dizendo, eu não sei o que as pessoas vão pensar, mas para mim essa pessoa, ela está dizendo para Deus, eu vou chegar longe. Eu não me vendo, eu não me entrego por conta disso. É alguém que a mente é consagrada ao Senhor. É alguém que sabe quem é em Deus. E tem sido a pessoa que Deus lhe tem feito. Torne-se você essa pessoa. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, e te agradeço
mais uma vez por estar aqui, por começar mais uma segunda-feira na tua casa, na tua presença, neste altar. E eu oro por cada pessoa que agora, meu Deus, está neste culto. Cada pessoa que também acordou cedo, que está ouvindo a tua palavra e que ora agora também pedindo, Senhor, me ajuda a consagrar a minha mente. Me ajuda, meu Deus, a dar ao Senhor respostas, a não permitir mais que fontes ruins contaminem a minha vida. Imagens, sons, palavras, conversas, pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, comportamentos que não contaminem a minha vida e não me tornem um vaso dispensável, desonroso, ruim, pernicioso, mas que eu veja o Senhor agindo, que eu perceba já neste culto o Senhor apontando direções para mim, para que eu faça, para que eu mude, para que eu me posicione e dê ao Senhor condições do Senhor me abençoar. Venha ao encontro, meu Deus, de cada um de nós. Limpa a nossa mente. Que na nossa mente esteja, meu Deus, a inscrição em que o Senhor veja consagrado ao Senhor. Por filtrarmos os pensamentos, por não aceitarmos ver, ouvir, receber qualquer coisa, uma vez que nós temos acesso ao melhor tipo de informação que existe, que é a tua palavra. A tua palavra é o melhor tipo de informação, porque ela é pura, ela purifica, ela santifica. E eu oro para que cada um de nós sejamos, meu Deus, santificados, que cresçamos com o Senhor, que venhamos alinhar a nossa mente, a nossa mentalidade à tua palavra, que sejamos, meu Deus, purificados por ela e que assim cresçamos no Senhor. Eu quero, meu Deus, crescer no Senhor. Eu peço, nos ajuda a mim e a cada um, meu Deus, de nós, a crescermos no Senhor, a sermos consagrados ao Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas palavras, nas nossas obras, que o Senhor se agrade de nós e que possa contar conosco, nos abençoar e nos usar para representarmos o Senhor em qualquer lugar, por qualquer situação, meu Deus, e de todas as formas. Eu peço que haja, meu Deus, purificação. Eu oro agora, meu Deus, para que haja santificação, que onde havia impureza, imoralidade, promiscuidade, que onde havia julgamentos e sentimentos, que seja purificado agora, que o óleo da santa unção, Espírito Santo agora, seja derramado e que venha descontaminar, que venha purificar pessoas e que pessoas agora sejam consagradas e que se consagrem ao Senhor. Que passem, meu Deus, a ver a tua glória. Que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Eu consagro cada pessoa por meio dessa oração ao Senhor. E eu declaro que cada uma seja purificada e abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém.